O mês de novembro traz a mensagem de prevenção à saúde do homem e principalmente a prevenção do câncer de próstata. E para falar sobre esse assunto eu recebo a oncologista Samira Cota. Bem-vinda ao Saúde em Dia, primeira vez que eu recebo você aqui, é um prazer que você tenha vindo aqui. Eu agradeço o convite para falar de um tema tão importante. Exatamente, né? Infelizmente ainda tem um pouquinho de resistência aí dos homens a ir ao médico, fazer o exame de prevenção do câncer de próstata, né? E a gente está aqui justamente para dar um puxão de orelha neles, né? Em geral, as mulheres se cuidam mais, né? E a gente vem aí do mês de outubro, que tem uma campanha belíssima em relação à mulher, e nada mais justo que no mês seguinte a gente faça o mesmo em relação aos homens e traga essa mesma consciência e essa informação que é tão importante. Exatamente. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a função da próstata. Bom, a próstata é uma glândula que ela fica localizada abaixo da bexiga e a função é produzir substâncias que vão ajudar a manter os espermatozoides. Eles são substâncias nutritivas, né, e que facilitam a ejaculação e carrear os espermatozoides. Então ela tem uma função de produzir substâncias que vão fazer a nutrição para que mantenha-se a vida desse espermatozoide por mais tempo. E quando, no caso, né, de a pessoa ter o câncer de próstata, ele apresenta alguns sinais no início ou durante? Isso é bem variável. Tem alguns cânceres de próstata que são completamente assintomáticos e, na verdade, a maioria deles são assim. Quando o câncer ele se manifesta de forma sintomática, não necessariamente significa que ele está grave. Às vezes o paciente vai ter uma dificuldade de urinar, o jato ele vai estar um pouco mais fraco, ele vai urinar muitas vezes à noite, que é o que a gente chama de nictúria. Quando ele urina várias vezes picadinho, é exatamente porque o jato ele não consegue sair, existe uma resistência, a glândula provoca uma resistência na passagem da urina, então ele só consegue urinar quando a pressão dentro da bexiga está muito grande. Aí vai saindo aos pouquinhos. Esses sintomas, eles mostram um aumento da próstata na região mais central, que aí pegaria exatamente o canal. Não necessariamente quando tem esses sintomas, significa que já é uma doença mais grave. Significa que, na verdade, ele se apresentou mais no meio da próstata e aí a gente conseguiu ver mais sintoma. O que, na verdade, é até uma motivação para que ele procure um médico. Já tem outros cânceres de próstata que ficam mais na periferia da próstata e não vão dar muito sintoma. E, às vezes, pode até ser um câncer mais agressivo, e aí ele não deu sinal. Então isso varia muito de acordo com a apresentação. Mas em geral, os sintomas não são tão expressivos assim, tá? E quando acontecem, eles acabam acontecendo em relação ao jato mesmo da urina. Tá? Então, né, pra gente ficar bem atento a esses sintomas que você falou, mas de toda maneira, né, eu acho que ficou bem claro que pode não aparecer sintomas também. Sim. Então, mais um motivo para quem está em casa, né, procurar um médico e investir na prevenção. Exatamente por causa dessa questão de às vezes não aparecer sintoma, a gente estimula muito que os homens, principalmente a partir dos 50 anos, acima dos 40 seria interessante, mas especialmente acima dos 50, que é onde a incidência realmente fica maior, que tenha um acompanhamento urológico. Existe uma dificuldade, às vezes, dos homens de aceitar a ideia de ir ao médico, de ter que fazer um exame de toque. Mas, por exemplo, o exame de toque, ele vai pegar exatamente esse contexto que nós conversamos. Às vezes o paciente ele não tem sintoma, porque o sintoma ele é mais quando a glândula fica aumentada na região central, e na região periférica é mais difícil, às vezes, de ter sintoma. O que o toque vai ver? Exatamente a região periférica. Quando o médico faz o exame, ele palpa a parte mais externa da próstata, se tiver alguma nodulação, ele direciona, né, para que seja feita uma investigação mais a fundo. Quando a gente consegue aliar a realização de um exame de sangue de PSA com o toque, a gente aumenta em muito a chance de detecção de um tumor. Porque o exame que é feito, tanto de toque quanto de PSA, não necessariamente ele vai direcionar para precisar fazer uma biópsia, ele vai ser uma triagem. A gente vai pegar os pacientes e juntar o exame físico com o exame de sangue e conseguir avaliar qual que é o grupo de risco que de repente eu vou ter que fazer uma investigação mais invasiva, que seria, por exemplo, uma biópsia. Você falou da idade, né, que seria o ideal a partir dos 50 anos, mas talvez a partir dos 40. Quais são esses grupos de risco? Às vezes até menos de 40, dependendo do grau de risco. É sempre importante na entrevista com o paciente a gente avaliar a história familiar. Quando existem muitos casos, né, de próstata na família ou de tumores que a gente considera afins para mutações genéticas que
partem de vários ao mesmo tempo, por exemplo, mama, pâncreas. Quando a gente tem uma história familiar em que a gente consegue linkar alguns tipos de câncer que são muito comuns de determinada mutação genética, esse paciente passa a ser risco. E dependendo da quantidade de familiares, né, muito próximos que estão envolvidos, a gente vai puxando essa idade para mais baixo. Então, existe até uma divergência, assim como no câncer de mama, algumas sociedades divergem em relação a ser rotina fazer acima dos 40 ou acima dos 50. Então, pode ser que os pacientes vejam isso, às vezes, quando vai ler alguma coisa na internet, pode ter alguma diferença de idade. É claro que essa idade ela não é uma coisa tão fechada, né? A gente não tem fixa, né? A gente não tem um marco, eu não consigo dizer especificamente, se eu triar acima dos 40 anos é muito melhor do que eu triar acima dos 50. A gente não consegue ter essa coisa muito clara. Então, às vezes, as sociedades divergem, às vezes o paciente vai ler e ele pode, às vezes, ter esse conflito. É acima dos 40, é acima dos 50. Nada melhor do que fazer realmente uma consulta de acompanhamento, deixar o médico avaliar todo o contexto e definir qual que seria a melhor idade para iniciar esse acompanhamento. Eu li também, Samira, que parece que os negros eles têm 2 vezes mais chance de desenvolver o câncer de próstata. Isso é verdade. E é um dos fatores que a gente leva em consideração para determinar qual que seria a idade que seria mais adequada para aquele paciente. Mas parece que a medicina ainda não determinou qual seria o motivo dessa prevalência? Isso realmente não tem uma razão tão clara. É uma análise que a gente faz retrospectiva de casos. Você pega X casos e vai analisar as características da população. E no final a gente encontra realmente esse dado de que em negros é mais prevalente e às vezes a agressividade maior também. Pois é. Outra coisa também, eu acho que é o estilo de vida que eu estava vendo. Pessoas que fumam muito, o álcool e o sedentarismo também parece que influencia, né? Assim como no câncer de mama. Essa é uma questão interessante, porque quando a gente fala em Outubro Rosa e Novembro Azul, a campanha ela é lançada no intuito de prevenção, né? E aí é interessante a gente separar o que é prevenção e o que é rastreamento. Nós estamos falando de coisas diferentes. Isso é muito importante de ser compreendido. E esse é um conhecimento que eu considero fundamental para todos os pacientes que realmente buscam um atendimento médico e buscam um diálogo com o seu médico. Hoje nós vemos em medicina que muitas decisões elas são compartilhadas mesmo com o paciente. E se ele não tiver esse conhecimento, ele não vai ter como conversar, né? Então vamos lá, quando a gente fala em prevenção, eu estou falando de coisas que que nós podemos fazer para evitar que a doença aconteça. Quando eu falo de rastreamento, quando eu falo de exame, de PSA, de toque, eu não estou falando de prevenção, concorda comigo? Concordo. Porque a gente está fazendo exame para ver se a gente descobre a doença um pouco mais cedo. É claro que isso é importante, porque se eu consigo descobrir a doença num estágio muito precoce, a chance de cura ela fica extremamente mais alta. Então é claro que é válido, mas isso não é prevenção, né? Às vezes é muito cômodo a mulher pensar assim, eu vou fazer minha prevenção esse ano, então eu vou lá fazer minha mamografia. E o homem, não. Minha prevenção tá ok, eu vou fazer meu exame de PSA. Porque você vai lá e faz um exame. Qual o esforço que você teve para fazer isso? Simplesmente deslocar da sua casa e fazer um exame. E aí continua sendo sedentário ou continua fumando. Sendo sedentário, continua fumando, Exatamente. Continua ingerindo uma quantidade de álcool acima. Então, eu tenho essa preocupação de frisar isso para a gente não achar que simplesmente está resolvido o meu papel quando eu chego no outubro e novembro e faço o meu exame. É extremamente importante a gente rever os nossos hábitos de vida. A nossa vida hoje, ela é muito imediatista. A gente trabalha demais, a gente está muito estressado, chega em casa à noite não tem tempo, às vezes, de preparar uma alimentação saudável, e isso cada um vai ter que se adaptar, né? A gente vai ter que parar para pensar qual que é a melhor forma de reeditar a rotina da vida, porque é muito fácil hoje comprar coisas processadas, congeladas, né, rápidas, e realmente o grau de inflamação que a gente causa no corpo com essas substâncias é imenso. Como que o tumor surge? Vamos lá. A gente tem as nossas células de defesa, que é o sistema imunológico, e ele está pronto para corrigir problemas. Um vírus que entra, uma bactéria que entra e uma célula mal formada que ocorre. Então a gente precisa ter o nosso sistema imunológico muito vigilante o tempo todo. Se a gente deixa esse sistema, né, não tão ativo por várias razões, que seja por estresse, que seja por
inflamar demais o corpo com alimentações erradas, que seja com o próprio sedentarismo, que também deixa o corpo menos ativo. Todas essas situações que a gente está falando de estilo de vida, elas fazem com que a gente não deixe o nosso sistema imune tão forte, ele fica mais debilitado. Então isso predispõe a quê? Quando o meu corpo formar uma célula tumoral, que todos nós formamos o dia todo, e o sistema imune tem o papel de ir lá e eliminá-la, às vezes aquilo vai escapar. E eu acho também que você estava falando a questão da prevenção, quanto mais cedo a gente consegue descobrir o câncer, né, é um tempo que a gente ganha também para poder conversar com o médico e avaliar uma forma de tratamento, né? A gente tem uma chance de avaliar um tratamento melhor também, acredito, né? Exatamente. O câncer de próstata, a gente tem várias possibilidades de tratar. A gente gradua o câncer em risco baixo, intermediário e alto, e isso vai variar sim com o tempo que você descobriu. Se descobriu mais cedo, a chance de o paciente ser um risco baixo ele é maior. Então, a gente tem possibilidades até mais rápidas de tratamento. Tem pacientes que às vezes fazem uma radioterapia e vão precisar de 3 anos de um bloqueio hormonal porque o risco dele era muito alto. Se ele é um risco baixo, a gente consegue tratar sem necessidade desse tempo tão grande de medicação adjuvante. E o bloqueio hormonal vai ter seus efeitos colaterais, é uma castração química. Então, se o câncer é descoberto mais precocemente, o tratamento ele vai ser mais leve, né? Tanto do ponto de vista físico quanto inclusive psicológico, a gente sabe que tem os seus impactos no tratamento. Então, Samira, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa sobre o Novembro Azul e a prevenção do câncer de próstata.